Sagitarianos, sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo. Gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura. Lembrando que essa é uma leitura para 2025. Então, a gente vai aqui estar canalizando uma leitura para saber das energias predominantes, dos padrões que irão se manifestar no decorrer do ano, principalmente quais são os portais que irão se abrir nos seus caminhos, tá certo, Sagitário? Vamos então para a sua leitura, lembrando que é uma leitura intuitiva canalizada da sua espiritualidade, seja ela qual for, é eles falando aqui com vocês diretamente através dos meus oráculos, tá certo? Vamos ver então quais as energias predominantes para quem tem Sol, Lua e Ascendente. Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Sagitário, tá? Assista também os vídeos, né, das outras energias que são predominantes aí no seu mapa. Assista pelo menos Sol, você está vendo aqui no caso, e se for Lua, Ascendente, tá bom? A Lua ou Ascendente, escolha uma para você assistir aqui também, que vem como uma complementação. Energias predominantes. Vamos ver aqui então, primeira carta. Ok, ainda não, certo. Tem alguma coisa que está um pouco enroscada na sua vida nesse momento, né, Sagitário? Está tentando resolver alguma situação, não está conseguindo, né? A carta está aqui dando trabalho para sair, está enroscando uma na outra. Ok. O templo e o sol. Portal que irá se abrir para vocês aqui, a energia predominante em 2025 é a energia do autocuidado. É de você, sagitariano, se priorizar, tá? Priorizar o seu descanso, o seu autocuidado, priorizar aqui de repente um momento de lazer, um momento de autocuidado e lazer. É isso, acho que resume bem, tá? O sol fala de abertura, de clareza, de você conseguindo enxergar, ou seja, para alguns aqui, como já foi falado, se tem alguma questão que você não está conseguindo resolver, Geina, estou com uma situação difícil na minha vida, pode ser um relacionamento, pode ser alguma situação financeira que está difícil, ou alguma situação que vem aí trazendo muita dor de cabeça para vocês, né? Que vem trazendo muito transtorno nos últimos dias, meses, vocês vão conseguir resolver essa situação, tá? Vocês vão conseguir encontrar uma solução aqui. A espiritualidade fala que eles estão presentes, não se preocupa. Quando você fecha os seus olhos, faz a sua oração, a sua mentalização, você está, não, acredite, creia que você está ali rodeada, né, da sua espiritualidade, dos anjos. Eles estão te fortalecendo, estão aqui emanando luz para você, vitalizando, né, aquela energia. Estão revitalizando o seu corpo para aqueles que estão cansados, que estão um pouco sem motivação. Então, eles estão dizendo, olha, nós estamos aqui ao seu redor. O templo fala disso, fala da espiritualidade, está junto de você, amparando, protegendo, guiando, emanando luz, tá? E se apegue a eles cada vez mais, para que você possa superar esse momento difícil. Porque tudo passa, né? Os momentos difíceis, eles são passageiros também, tá? Ele passa. E que vai vir depois? Vai vir um portal que, né, de alegria, de satisfação, de realização. Ou seja, quando vocês conseguirem resolver essa questão, vocês vão tirar um fardo, vão tirar um peso das costas, tá? Mas a espiritualidade está dizendo também, não espere, né? Sentir esse alívio somente quando acontecer. Comece a sentir agora, como se já estivesse resolvido. Comece a cuidar de você, remova esse peso, esse fardo que está nas suas costas, essa preocupação, essa ansiedade, essa angústia. Retira isso dos seus ombros hoje, confiando que já está, que já foi,
resolvido. Tá certo? Então, tem o portal aqui para você de confiança, de você aprender a confiar. Provavelmente você tem uma certa ansiedade em relação ao futuro, né? Geralmente os sagitarianos são energia de fogo. Energia de fogo são pessoas que costumam ser ansiosas, costumam ser muito, né, inquietas e têm uma preocupação um pouco exagerada em relação ao futuro, porque vocês gostam de ver as coisas acontecendo rapidamente, mas nem sempre acontece rapidamente. Então, quando algo demora muito, vocês costumam ficar pessimistas. E vocês precisam ser mais determinados, mais persistentes no caminho, tá certo? Não desistam tão facilmente, não achem, não se entreguem. Não, isso aqui já tem 1 ano que está na minha vida, não vai resolver nunca mais. Não, vai sim. Vai sim, tá bom? Então, autoconfiança aqui é um portal que você precisa, né, se permitir, porque o que vai se abrir aqui é um portal de clareza, né, de você se sentindo mais leve, de você se sentindo mais alegre, mais contente, né, recuperando a sua vitalidade, a sua energia, a sua força de vontade, a sua vontade de viver, ah, restaurando a sua alegria para aqueles que perderam, a satisfação, o contentamento, né? Então, o portal ele vai se abrir. Mas o que está sendo pedido para você? Autoconfiança, confiar em você e confiar na espiritualidade. Confiar em Deus, no propósito de tudo isso. Tá bom? Vamos ver aqui então com o tarô. Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais vai vir para. Quais portais irão se abrir aqui para o signo de Sagitário. Nem tudo está perdido, né, Sagitariano? Sempre os ditados populares são muito bons, né? Nem tudo está perdido, que tudo passa, né? Não tô querendo ser clichê aqui, não. Tô brincando com vocês, tá? A luz no fim do túnel, né? Tá bom? Muitas vezes a nossa mente, sabe a historinha do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Então, nós temos que começar a pensar que o copo está quase cheio, né? Ou seja, se você está passando por alguma situação, já está passando, já está terminando, já está acabando. Ou comece a mentalizar que já terminou, que já acabou, tá bom? Vamos ver aqui, então, quais mais... Que mais, né? Que mais? Que portais irão se abrir? Primeira carta. Segunda. Ok, terceira carta. A espiritualidade está me revelando aqui que tem algum de vocês que estão realmente nessa energia de não estarem tão animados, né? De acharem... Perderam a confiança. Acho que essa é a palavra certa. Perderam a confiança. Vamos ver aqui, então. Roda da Fortuna. 10 de copas. Carta dos Amantes. E o Eremita. Tem algo aqui realmente que precisa ser pensado, ser muito bem analisado nesse momento, tá? Principalmente se for um relacionamento, questões de relacionamento aqui. Já não tô com um relacionamento que nem ata nem desata, um relacionamento de idas e vindas, um relacionamento que está trazendo muita dor de cabeça, muito estresse, problemas aqui para mim. Há uma instabilidade muito grande nesta relação nesse momento, seja ela qual for. Pode ser um relacionamento, pode ser um casamento, pode ser um namoro, ou alguém que você costuma ficar de vez em quando, pode ser que não importa o status desse relacionamento que você tem, mas envolve aqui uma relação, você e outra pessoa, né? Um relacionamento aqui que já trouxe para você muita realização, muita satisfação em um dado momento, né? Já foi um relacionamento que trouxe muito contentamento. Você provavelmente, para aqueles que têm um relacionamento, já foram casados com essa pessoa, são casados, é um relacionamento que trouxe muita realização. Mas vocês sempre foram muito apaixonados por essa pessoa, né? E essa paixão, muitas vezes dizem, né? A paixão às vezes cega a gente, né?
tá? Então, vocês provavelmente se dedicaram demais para esse relacionamento. E houve aqui uma quebra de confiança nesta relação. A carta dos amantes sempre remete a energias duvidosas, a terceiras energias que às vezes a outra pessoa coloca no relacionamento. E isso quebrou a confiança. Com a rosa da fortuna, aqui confirmando esse acontecimento, que leva você, sagitariano, aqui a pensar, a analisar mais profundamente, né? As razões que fazem com que você, as razões pelas quais você ainda está nessa relação, ou analisando as razões aqui para que você deixe essa relação. Então tem uma análise aqui sendo feita, você, sagitariano, pensando muito sobre essa situação, ok? Então, qual portal, Regina, que irá se abrir aqui? A roda vai girar aqui, né? Algo vai acontecer de forma inesperada, você vai conseguir essa iluminação. Como nós já tínhamos falado aqui, a iluminação vai vir. Ok? A iluminação vai vir. Portanto, fiquem atentos. Fiquem atentos. Ouça a voz interior de vocês, o direcionamento da voz interior de vocês. Ouçam a espiritualidade. Essas duas cartas aqui são altamente espiritual, tá? Essa resposta que você está buscando, você vai encontrá-la dentro de você. O eremita fala exatamente disso, nós buscarmos a resposta dentro de nós, né? Lá no nosso no íntimo, né? E muitas vezes essas respostas envolvem a nós termos essa coragem de olhar profundamente dentro de nós e nos questionarmos e nos perguntarmos sobre o que nós realmente queremos viver, né? O que nós realmente queremos para a nossa vida, porque no final a escolha está na nossa mão, a decisão está na nossa mão, apesar de muitas vezes nós acharmos que é o outro que precisa decidir, né? Mas a decisão está na nossa mão, tá? Então, preciso sabedoria, buscar sabedoria interior. Essa carta também fala de você ir para o seu templo, né? E buscar as respostas também dentro de você. Se voltar para o seu interior aqui, vai ser a chave, é onde você vai encontrar a chave para resolver definitivamente essa situação aqui que se estabeleceu na sua vida, tá? Para aqueles que têm um relacionamento muito estável, idas e vindas, né? Um relacionamento kármico, isso estará se resolvendo. Não se preocupe, isso estará se resolvendo. Muitas vezes o relacionamento kármico, aqui é kármico, olha só, amantes com roda da fortuna, muitas vezes nós precisamos viver um relacionamento kármico, né? Porque é através desta relação que nós aprendemos algumas lições. Então, se pergunte o que eu aprendo com isso. O que eu aprendi ou o que eu aprendo dentro desse relacionamento, né? O que eu preciso aprender, porque uma coisa eu já entendi. Nós só vivemos uma experiência porque nós precisamos aprender algo com essa experiência. E o karma é exatamente isso. O karma, como eu falei numa leitura, não me lembro agora anterior que eu fiz para Libra ou Escorpião, não me lembro bem, eu falei que nós trazemos karmas de outras vidas para serem resolvidos, né? Por isso estamos reencarnados, porque se a gente tivesse resolvido tudo, a gente não estaria mais aqui encarnado, né? Já estaríamos na outra dimensão. Mas o que nos traz aqui essa experiência na matéria, nessa reencarnação, é para resolver essas pendências, e muitas são essas questões emocionais que nós carregamos, né? Apegos emocionais, a forma que nós nos relacionamos, né? Muitas vezes tem apego, posse, controle, né? São os padrões dentro dos relacionamentos. E aí eu preciso entender, porque o karma ele só vai durar enquanto eu não aprender a lição. Eu repito o padrão, aquilo que aconteceu numa vida passada, ou seja, aquele sentimento vem à tona, se manifesta, aquela dinâmica se manifesta, aquela experiência se manifesta, aquela dinâmica do relacionamento ali. Para quê? Para que nós possamos reviver a situação e ressignificar. Ressignificando os padrões. Quem são os padrões? Pessoas, padrões, os padrões dentro da relação. Posse, ciúme, controle, apego, codependência, dúvidas, pessoas que não se decidem dentro das relações, estão sempre divididas entre duas situações, né, que é as dualidades que nós chamamos. Pessoas que são instáveis emocionalmente, uma hora quer, uma hora não quer.
uma hora sente, outra hora não sente. Então, esses são os padrões para serem resolvidos. E apesar de parecer que é o outro que está tendo esse comportamento, mas outra coisa também que eu já entendi relacionado, que a espiritualidade já, né, nos mostrou muitas vezes, é que o que está no outro está em mim. Ou melhor, o que está em mim é o que se manifesta na minha experiência com o outro. Por mais que isso seja extremamente confuso para a gente entender, e muitas vezes a gente não aceita, né? Mas é assim. Existe algo em mim que eu preciso pensar, analisar, perceber qual é o padrão. Faz essa pergunta para você, Sagitário. Qual é o padrão que eu tenho? Qual é a crença que eu tenho que faz com que eu mantenha essa situação na minha vida desta forma? Tá bom? É uma boa pergunta para você se fazer. Porque a espiritualidade quer te levar para uma solução. Mas muitas vezes a gente ora, pede a espiritualidade, mostra para mim o que eu faço, o que eu devo fazer, para onde que eu vou, né? E muitas vezes a gente perguntando para a espiritualidade, pergunta, mas eles estão falando, olha, está dentro de você a resposta. E é por isso que eu falo tanto aqui no canal sobre essa questão de nós olharmos para os nossos padrões dentro dos relacionamentos. Como eu estava falando para o signo anterior, 50% do que nós estamos vivendo hoje são repetições de coisas que nós aprendemos na nossa infância, na nossa adolescência. Só que a gente está tão no piloto automático, no condicionamento tão forte, que a gente não percebe. A gente acha que é as nossas escolhas, a gente acha que é tudo, menos que seja esses padrões inconscientes. Ok? É aquilo que nós aprendemos lá na primeira infância, na adolescência, e nós estamos levando para os relacionamentos. Então, tem questões de família, sim, para serem vistas aqui, Sagitário. Tem questões de família para serem analisadas. Ok? A forma que você aprendeu. Exemplo, tem algumas mulheres aqui que vão vir nesse vídeo, né, algumas sagitarianas, que foram criadas em famílias tradicionais, do qual você tinha uma mãe que era bastante dedicada aos filhos, à família, ao marido, e, né, sendo ali uma esposa fiel, que cuidava da família, e o marido tinha um comportamento de viver relacionamentos extraconjugais. E você cresceu vendo isso. Ok? E você ouviu ali a sua mãe falar algo relacionado à mulher, que a mulher precisa. Enfim, eu não sei o que você ouviu da sua mãe. Mas eu sei aqui que a espiritualidade está me falando que aquilo que você ouviu da sua mãe foi o que você gravou como sendo algo que é. Ou seja, então no futuro, quando você está aqui vivendo essa relação agora com essa pessoa, então você está replicando essas crenças que eram da sua mãe, tá? Que eram da sua mãe. Você está repetindo as crenças, seja porque você ouviu ela falando como deveria ser um casamento, um relacionamento, como uma mulher deveria se comportar em relação ao marido, alguma coisa que você ouviu da sua mãe aqui. Ou porque ela te falou diretamente, ou porque você ouvia ela falando de repente isso para outras pessoas, ou era algo que ela repetia constantemente, que eram padrões dela, a forma de pensar dela, mas que você hoje acaba por viver esse mesmo padrão dentro da relação. Então, se você tem aqui a tendência, de repente, a um comportamento de achar que você tem que entender certas coisas, né? Que você tem que entender, que você tem que aceitar. Então, repensa tudo isso. Repensa aqui o seu padrão dentro das relações. Tá certo? É muito importante que você veja, analise, Sagitário. Por quê? Porque você não está feliz dentro dessa situação. Então, se nós não estamos felizes, se há uma situação aqui difícil que precisa ser resolvida, então eu preciso me
questionar, me perguntar o que eu quero para mim. Tá certo? E rompa definitivamente com essa ideia de que o outro vai corresponder a nossas idealizações. O outro, ele é o que é. E ele só vai mudar quando for conveniente para ele, quando ele quiser e quando for conveniente. A gente não consegue mudar a outra pessoa, né? A outra pessoa, ela age da maneira que ela acha que é bom para ela. Então, aqui tem a necessidade de você, olhar para você e priorizar o seu poder pessoal. Essa carta fala de poder pessoal. Ok? Então, quantas vezes a gente está num problema e às vezes o problema é uma tomada de decisão que eu preciso. Tomando a decisão, eu resolvo, né? Lembrando que decisões sempre implicam em você ter que arcar com as consequências da sua decisão. Mas isso faz parte da nossa vida adulta. Nós não somos mais crianças, então nós somos adultos e devemos ser responsáveis pelas nossas decisões. Responsáveis, né, pelas nossas escolhas. E não devemos ter medo, tá certo? Eu acho que a gente deve ter medo de viver situações mal resolvidas e ficarmos infelizes por muito tempo. Isso deveria gerar medo, né? Tá certo? Mas por que nós temos medo de tomar decisões? Porque a gente está indo de encontro ao desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Falta fé, falta confiança para a gente entender que se eu decidir, se eu tomar a decisão, olha só, eu vou ficar muito bem. Tá certo? Vamos ver aqui então o que mais nós temos para o signo de Sagitário. Então, os portais aqui que irão se abrir para você serão portais de resolução, tá? Então, questões que estão pendentes aí há muito tempo serão resolvidas. Chega dessa estagnação, dessa coisa se repetindo, que, né, você agora sim, você vai ter a clareza para resolver definitivamente, tá bom? Baralho cigano, primeira carta. Energias para Sagitário. Primeira carta. A carta da carta. Ok. Comunicação, documentos, pode ser com um documento, vamos entender aqui. Cegonha. Novidades, mudanças, muitas novidades. O tempo. Olha que lindo. A carta representando o tempo. Chegou a hora. Essas duas cartas aqui falam, ó, Sagitário. Chegou a hora, tá? O tempo dessa roda aqui girando, 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 acabou, tá? As coisas vão se resolver. Carta da raposa. Use da sua esperteza. Seja lá o que for. Seja lá o que for, seja sagaz, seja perspicaz, seja astuta, seja observadora, seja analítica da situação. Use da racionalidade e da sagacidade. Se você vai precisar, tá? Muitas vezes nós nos tornamos vulneráveis nas situações porque nos deixamos levar pelas emoções. A gente costuma dizer, ai, meu coração tem um coração mole, né? A gente não é o coração que é mole, né? É nós que temos esse padrão de sermos levados pelos sentimentos. Então, a gente sente uma emoção e a gente se deixa levar por aquela emoção. Só que, como eu falei para você, pode ser um padrão aqui que o fato de você estar agindo pela emoção é o que está te levando para o sofrimento, para a dor. Por isso, aqui a necessidade de você se auto-observar, se auto-analisar, para você perceber. Tá bom? Porque muitas vezes nós passamos uma vida inteira anestesiados, achando que estamos tomando decisões ali, né? E
Aqui tem a ver com pessoas que às vezes se sacrificam para que o outro fique bem. Tá na hora de você inverter, tá bom? Essa é a sua lição de 2025, Sagitário. Inverta a ordem. É você em primeiro lugar. Essa carta número 1, olha só. Você em primeiro lugar. E depois, o que vier depois. O que vem depois de você? Filhos, né? Às vezes nós temos filhos, são prioridades na nossa vida. Mas mesmo assim, a gente tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho que estar bem. Para eu ser uma boa mãe, eu tenho que estar bem. Para eu ser uma boa profissional, eu tenho que estar bem, ok? Então, tudo começa em mim. Tudo começa em mim. Então, aqui você precisa, no decorrer do ano, aprender a se priorizar. Aprender a ser mais racional. Principalmente se houver situações aqui relacionadas, digamos assim, principalmente para as pessoas que estão ouvindo essa leitura e sabem que estão vivendo aí uma relação com uma pessoa que não é leal a você. Tá bom? Devemos entender, compreender, muitas vezes, sim. Devemos perdoar, sim. Mas quantas vezes? Quantas vezes eu devo, né? Essa decisão é só você que pode tomar. Só você sabe qual é o seu limite. Só você sabe até onde você pode ir. Tá bom? Veio muito aqui relacionamento, né? A área amorosa para vocês, tá, Sagitário? Para aqueles que estão buscando aí. Tem questões aqui também de trabalho, finanças, né? Vocês, para alguns aqui estão procurando, pode ser para você que esteja procurando um novo trabalho, uma nova oportunidade, essa oportunidade vem até você, tá? Vem aqui, pode ser que você surja aí uma oportunidade inesperada aí do nada, um convite, uma novidade para alguma coisa relacionada a trabalho. Contrato, tá? Contrato aqui também está favorável para aqueles que estão buscando novos contratos, seja contratos de trabalho, seja contratos de negócio que você tenha, né? Tá bom? Mas veio mais de área amorosa, então estou passando a mensagem. Vamos ver uma mensagem final com o oráculo. O oráculo dos portais. Vamos ver aqui então. Para os sagitarianos, o que nós temos aqui? Ok, já veio aqui. Ai, que lindo! Ouça seu coração. Ouça seu coração. Que lindo, olha que lindo. Ouça, tá vendo? Olha a voz interior falando. Não é para ouvir as emoções, tem uma diferença, tá? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente é guiado pelas emoções, são essas emoções assim que a gente tem no dia a dia, né? Medo, ansiedade, inseguranças, incertezas, aquelas coisas que nos geram instabilidade ali no dia a dia. Então a gente deve sempre estar tentando equilibrar essas emoções para tomarmos decisões. Mas existe aquela voz do coração que é a nossa intuição falando né? Então é essa que nós temos que ouvir e aprender a confiar. Ou aprender a ouvir a voz que vem diretamente do nosso eu superior, que nós recebemos através da nossa intuição. Aqui está chamando de coração, mas esse coração aqui é essa intuição. É quando eu sinto aqui no meu, né, eu sinto que eu estou recebendo da minha intuição aqui essa mensagem. E aí eu sou guiada por essa voz, tá bom? Confia. Aqui está falando para você confiar na mensagem que você está recebendo do seu eu interior, do seu coração. Deixa eu ver aqui a tradução para ver se está certinho. É isso mesmo, ouvindo com o coração. Confio nas mensagens que recebo do meu coração. Tá? Certinho, Sagitário? Então é isso. Então, vamos resumir aqui. Portais.
Um grande portal que vai se abrir para você aqui é a clareza. Você tendo a clareza de qual caminho você deve seguir, de qual decisão você deve tomar, tá? Isso é um dos grandes portais que irá se abrir para você, tá? Clareza, novidades, muitas novidades. E é isso, clareza e novidades, tá bom? Tá certo? Se você gostou da sua leitura, deixa um like para mim, deixa um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos, tá? O feedback é muito importante, né? É muito importante quando vocês deixam nos comentários se vocês ressoaram com a leitura para eu saber, né? Se o que está sendo canalizado está chegando para a pessoa que realmente precisa ouvir, tá bom? Gratidão, feliz ano novo a todos e até o próximo vídeo. Beijinhos!